Eu posso aumentar essa sobrecarga dessa vigueta de 3 formas. Aumentando a minha quantidade de aço, de 3 eu pulo para 5 ou para 7, certo? Vamos considerar um voo de 5,5 metros, que precisa de uma sobrecarga aí de 300 kg, que é uma laje piso. O que eu tenho que fazer? Tem 3 maneiras de aumentar essa resistência. Eu aumentando a minha área de aço, a minha vigueta eu iria para 7 fios, certo? Ou eu poderia usar com 5 fios. Uma aqui, né? E 5 fios. E o que mudaria? Vamos lá. Como eu tenho um EPS de 30 centímetros, então o que eu tenho que fazer? Eu vou usar 3 viguetas e 2 EPS, que é o enchimento, para dar 1 metro. Então 1 metro quadrado tem que ter 3 viguetas. Isso é o cálculo. Esse é o cálculo que todo mundo faz. A quantidade de vigueta. Em vez de usar 3, eu vou usar 2, correto? Beleza. Mas o que eu tenho que fazer quando eu faço isso? Para não ter problema, eu vou, em vez de eu usar 5 fios, eu mudo a configuração da minha vigueta protegida para 7 fios. Porque a minha área de aço continua praticamente a mesma. Porque 3 vezes 5 vai dar 15 cordoalhas protendidas. No caso, 2 cordoalhas de 7 dá 14. Então a área de aço está próxima. Eu não posso fazer o seguinte: colocar 2 viguetas de 5 fios e aumentar o meu entre-eixo usando o EPS de 40. Então o que acontece que muitas empresas fazem? Eles aumentam o entre-eixo para ficar mais barato, seria de 40. Então 40 de entre-eixo e 10 da vigueta. O que acontece? Seriam 2 EPS e 2 viguetas. Isso é que eles fazem, só que tem um detalhe. O que vai acontecer com isso? A sobrecarga e o que essa vigueta suporta cai drasticamente. Cai em torno de 30%. Se eu tenho 3, eu tirei uma, eu tenho 3, tirei uma, então eu estou perdendo em questão de sobrecarga. Mas por que eu faço isso? Questão de economia, de ganhar, de ser mais barato o metro quadrado da laje. Então eu posso fazer isso. A parte ruim que eu perco em resistência. Então se eu tenho uma sobrecarga de 300 kg, vai cair para 200, vai cair para 150. Então se a laje ela é uma laje piso, ela vai começar a virar uma laje forro. Ela não tem resistência, certo? E qual é a outra forma então de corrigir isso? O que você vai fazer? Então o que eu faço? O meu EPS aqui, ele vai ter 8 centímetros. 8 centímetros. Como é que eu faço então para resolver essa situação? Se eu tirei uma vigueta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar esse EPS. E o que eu faço? Eu vou aumentar o EPS para 10 ou 12 centímetros. 12 centímetros. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que suplementar aquela vigueta que eu tirei. Se eu não fizer isso, não fazer essa suplementação, a minha laje ela perde resistência. E o que a tendência, o que é que mal acarreta isso? Ela pode selar, virar a trincar, alguma coisa, ela sela, porque eu tenho esse esforço aqui, ela vai selar, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela selou, tá? Nós temos que lembrar da cortante nesse caso. Então ela vai o que? Forçar as extremidades de apoio. Ela vai forçar aqui a extremidade de apoio. Isso vai ocasionar patologia na obra. Então como é que eu resolvo isso? Eu vou encher a minha laje com um beta maior. Eu mudo ele para beta 16, beta 18 e aí eu faço essa suplementação. Porque daí eu gasto com concreto e não gasto com uma vigueta. Eu retirei uma vigueta, eram 3 e eu só tenho 2 agora. Então essa é a forma de suplementar. Qual é a outra maneira de suplementar? Fazendo a ferragem adicional. Tem como fazer isso na vigueta protegida? Tem várias formas de fazer. Então a gente criou algumas técnicas que fazem você fazer essa suplementação.
tá? Então você pega hoje uma laje que custaria 70, 80 reais o metro quadrado e eu baixo ela para 50 reais o metro quadrado, mas eu tenho que suplementar ela. Que jeito que eu vou suplementar ela? Com ferragem e concreto. Qual que é a vantagem nisso? Porque o custo final depois sai mais em conta e também eu consigo melhorar a resistência dessa laje com os engastamentos que a gente faz, né? E eu vou mostrar aqui para vocês.